Pode ser os irmãos e irmãs? Boa noite a todos. Vida espiritual em contraste é o texto, é o tema do mês de março. É sobre isso que nós temos refletido. Para explicar a vocês o objetivo dessa série de mensagens, eu recorri a uma tendência que viralizou na internet no mês de fevereiro e março. Nessas publicações que viralizaram na internet, se pretende criar um contraste entre dois momentos na vida de uma pessoa, mostrando que primeiro você começa, depois você melhora. Você já deve ter visto isso, eu mostrei um exemplo. Primeiro você começa como era a vida dessa pessoa em um determinado momento na história passada. Depois você melhora, indicando como aquela pessoa conseguiu chegar a algum status profissional, melhoria pessoal. Então são dois momentos distintos na sua vida. Primeiro você começa, depois você melhora, mostrando esses tempos diferentes. Eu tenho feito a mesma coisa nessa série. Eu tenho tentado explicar a vocês dois momentos distintos na vida espiritual do povo de Israel. Primeiro, você começa olhando a vida espiritual do povo de Israel e onde eles fracassaram. Será que nós temos fracassado também nesses aspectos espirituais? E depois você melhora mostrando como Deus indica para eles melhorias que eles precisam fazer na sua vida para então eles alcançarem a vida espiritual adequada. Eles precisam se ajustar à palavra do Senhor. Então, são dois momentos. O momento em que eles estavam, que não era bom, e o momento em que Deus os queria levar, que era um momento muito melhor. Para nos ajudar a refletir nisso, eu tenho olhado com vocês o contraste da vida espiritual de Israel que aparece em Isaías capítulo 1. Na semana que vem foi o nosso primeiro sermão. Eu queria, como uma maneira de recapitular, ler esta citação com vocês e pegar o gancho da semana passada e introduzir dois novos versículos hoje. O profeta apresenta dois meios alternativos de se relacionar com Deus. Um caminho é por meio de cerimônias religiosas realizadas de maneira manipuladora. No outro é através de uma vida de pureza ética. As pessoas que receberam esse texto, elas possuíam compreensões muito diferentes sobre como é que elas poderiam se relacionar com o Senhor. De um lado, nós temos aqueles que acreditam que eles poderiam manipular a Deus por meio do culto. Na cabeça dessas pessoas, Deus ficava tão satisfeito com as coisas que elas faziam que pouco se importava com a maneira como elas estavam vivendo. Então eu estou aqui, eu trouxe um sacrifício, eu vim para a festa, eu vim de longe. Deus não está preocupado com a maneira como eu vim, Ele está satisfeito com o que eu vim e está satisfeito com o que eu trouxe. Por outro lado, havia pessoas que se preocupavam com a sua maneira de viver, que se preocupavam com a sua pureza ética, como ele acabou de ver, que se preocupavam com o seu modo de vida, a maneira como viviam. O texto de Isaías, capítulo 1, ele é escrito contra aquele primeiro grupo de pessoas que não se importavam com a sua conduta, que ia ao templo e chegava lá de qualquer jeito e achava que Deus ficava satisfeito apenas com o que eles levavam. O profeta vai dizer que o culto que agrada a Deus é um culto onde a pessoa que está prestando adoração considera como está a sua própria vida. E aí nós vimos a linguagem do cheiro, né? Que tipo de cheiro a sua vida exala enquanto você se apresenta diante do Senhor. A sua adoração chega junto com a sua vida. E pode ser que a sua vida seja inadequada para aquilo que você está fazendo. Bom, hoje eu quero mostrar a vocês que depois de apontar esse problema, o profeta Isaías, então, passa a explicar para eles
qual é a pureza que eles devem buscar nessa adoração que é oferecida ao Senhor. E eu quero explicar então essa pureza no versículo 16 e 17. No versículo 10 até o versículo 15, nós tratamos sobre os problemas. Versículo 16 e 17, Deus começa a contar a solução. Lavem-se, limpem-se, removam seus pecados de minha vista e parem de fazer o mal. Bom, como eu falei, depois do Senhor dizer o que o Senhor não gosta da adoração deles, e eles estavam fazendo aquilo, a partir do versículo 16, o profeta passa a contar 8 ordens, 8 coisas que eles precisam observar na sua vida, se eles quiserem prestar uma adoração que agrada a Deus. São 8 coisas. Versículo 16 apresenta 3 coisas. E o versículo 17 apresenta 5. 3 no versículo 16, 5 no versículo 17, 8 coisas que eles precisam observar enquanto estiverem indo adorar o Senhor. Você consegue me dizer quais são as 3 coisas que aparecem no versículo 16? Primeiro, lavem-se e limpem-se. Segundo, removam seus pecados de minha vista. Terceiro, essas são as 3 primeiras coisas que eles precisam fazer se quiserem oferecer uma adoração adequada a Deus. A primeira ordem para eles se lavarem e se limparem está relacionado ao arrependimento. Aquelas pessoas não podem continuar vivendo como estão vivendo. Gente, ninguém pode ir ao templo levar um sacrifício pela purificação da sua vida, já pensando em pecar quando sair de lá. Você consegue imaginar essa cena? Você sai da sua casa com uma oferta de arrependimento. Meu Deus, arrumei uma confusão, eu menti. Aí você chega aqui no templo para oferecer uma oferta pelo seu pecado, e você já fica imaginando, rapaz, quando eu sair daqui, eu vou ganhar dinheiro, porque aqui eu vi um monte de oportunidade de me contar algumas mentiras e lucrar com as pessoas que frequentam o templo. Ou seja, ele entrou reconhecendo o seu pecado e saiu dali reconhecendo que ele ia continuar praticando isso. É isso que significa lavar e se limpar. A fé que você diz ter no Senhor deve conduzir você a uma vida de devoção a Deus. Você não pode naturalizar o pecado. Você não pode tratar o pecado como parte da sua vida. Segundo, removam seus pecados de minha vista. O foco aqui dessa ordem é mostrar como eles são responsáveis pelas suas próprias decisões. Se uma pessoa decide trilhar o caminho do pecado, isso foi decisão pessoal daquela pessoa. Ela fez aquela opção. Por que isso aqui é importante? Porque às vezes, em tratando do pecado, você já viu como a gente gosta de culpar outro? Por que você pecou? Ah, porque eu vi alguém fazendo. Se fulano pode, eu também posso. A ordem aqui é muito clara. Remova o seu pecado. Você é responsável pelas decisões que você toma. O Senhor me ensinou um caminho de devoção, mas ao invés de obedecer às ordens do Senhor, o que é que essa pessoa preferiu? Seguir o seu próprio pecado. Portanto, remover significa isso. Você precisa mudar a sua atitude. Você precisa começar a obedecer a Deus, porque o pecado é responsabilidade de cada indivíduo. Daqui a pouco nós vamos ver como isso aqui tem um peso maior. Por que Deus está falando sobre o pecado do indivíduo aqui? Quando chegarmos no versículo 17, isso vai ter um peso ainda maior. Mas em terceiro lugar, eles devem parar de fazer o mal. O mal aqui está relacionado com a maneira como se trata outras pessoas. Sabe quando é que você faz mal? Quando você trata uma pessoa com injustiça e opressão.
fazendo injustiça e praticando opressão, você está fazendo mal. E Deus está dizendo que a maneira como eu trato outras pessoas desagrada o Senhor. A maneira como eu trato outras pessoas afeta a minha vida espiritual. Então, se eu quero ter uma vida espiritual saudável, eu preciso considerar a maneira como estou me relacionando com os outros. Quando chega no versículo 17, além dessas 3 ordens, Isaías vai apresentar mais 5 ordens. 3 do versículo 16, 5 do versículo 17, totalizando 8 ordens que eles precisam observar. Vamos ao versículo 17. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, ajudem os oprimidos, defendam a causa dos órfãos, lutem pelos direitos das viúvas. Nós vimos as 3 primeiras ordens. Vamos à 4. Qual é a 4ª ordem? Aprenda a fazer o bem. 5ª ordem? 6ª ordem? 7ª ordem? 4ª ordem? Não. A 4ª ordem é aprenda a fazer o bem. 8ª ordem? Lutem pelos direitos das viúvas. Eu queria ver se vocês estavam lá dentro. Bom, aqui eu preciso chamar a atenção a dois pontos importantes do texto. Primeiro, a 4ª ordem diz: aprendam a fazer o bem. Se no versículo 16 ele falou sobre o mal, e o mal, o bem estava relacionado à maneira como nós tratamos outras pessoas, aqui o mal também está relacionado à maneira como tratamos outras pessoas. Aprenda a fazer o bem significa que eu preciso valorizar o ser humano assim como o Criador valoriza cada pessoa. Então, além de não fazer o mal, eu devo praticar o bem. Não é só prejudicar as pessoas, é podendo ajudar. Ajude. Tendo como contribuir, contribua. Aí chega a ordem 5, 6, 7 e 8. Sabe o que tem de particular nessas últimas ordens? Todas elas são ordens relacionadas aos reis. No antigo Oriente Próximo, era a responsabilidade dos reis cuidar por todas essas tarefas. Era a responsabilidade dos reis buscar a justiça. Era a responsabilidade dos reis ajudar os oprimidos. Era a responsabilidade do rei defender os órfãos. Era a responsabilidade do rei garantir o direito das viúvas. E sabendo disso, a pergunta que a gente faz é: por que colocar exigências que foram feitas aos reis numa questão de culto que depende da gente? Por quê? Porque quando reis deixam de cumprir seus deveres sociais, toda a sociedade se corrompe. Isso aqui é um ponto importante. Se o rei não se importa com injustiça, por que eu vou agir com injustiça? Se o rei não se importa com órfãos e viúvas que sofrem com opressão, por que eu deveria me preocupar com órfãos e viúvas? Ou seja, um governo que desfavorece e pratica injustiça acaba pervertendo todas as pessoas. Você consegue imaginar isso? Deixar de ser crime praticar alguma coisa odiosa contra o próximo? Deixar o racismo, consegue imaginar? O racismo deixar de ser crime? A partir de hoje no Brasil, você pode tratar com racismo qualquer pessoa que não há problema nenhum. Por causa de uma decisão de quem governa e lidera as pessoas se sentem mais confortáveis a praticar esse pecado. Por quê? Porque o pecado se tornou natural. A perversidade se tornou comum. E como isso se tornou comum, acabou corrompendo todas as pessoas. Viver numa sociedade onde não é transgressão praticar injustiça
naturalmente faz com que os cidadãos pratiquem injustiça. Por isso que as primeiras 4 ordens foram dadas aos indivíduos. Porque alguém poderia chegar e dizer, não, Senhor, mas podia fazer, então eu fiz. Eu me lembro de uma cena dessa, na história, daquele homem que era um general importante do nazismo, e que cumpriu as ordens que recebeu, e matou muitos judeus, e enquanto ele estava sendo julgado em Israel, o argumento dele foi, eu estava apenas cumprindo ordens. Por que eu estou sendo julgado por pessoas por cumprir as ordens que eu recebi? Porque na cabeça dele, se o Estado, se o governo autoriza a praticar injustiça, não é crime. É isso mesmo que o profeta Isaías está dizendo. Quando você anda pela rua, você vê injustiça. Você vê opressão. Mas praticar injustiça e opressão é decisão sua. Apesar de haver uma normalização do pecado, na maneira como o rei trata os vulneráveis, na maneira como o Estado não pune quem pratica tais coisas, cada um deve se sentir responsável pela maneira como você age. Você não pode olhar o pecado da nação e achar que está tudo bem. Então perceba que interessante, porque o problema do culto de vocês é que vocês foram tão influenciados pela perversidade da nação, que cada um chega aqui justificando o seu pecado. Ah, mas em Israel não é pecado praticar injustiça. Em Israel não é pecado praticar opressão contra o órfão e a viúva. Eu não estou cometendo nenhum crime. E então o que o Senhor está dizendo? Pode ser que ali na Constituição de vocês não haja crime. Mas na lei do Senhor, sim, isso é crime. Vocês não deveriam tratar as pessoas dessa maneira. Vocês deveriam olhar para a lei do Senhor e considerar como o Senhor tem um caminho para vocês que é muito diferente. Portanto, aqui o grande desafio é como nós somos influenciados pela sociedade que nós fazemos parte, ao ponto de nós começarmos a praticar os pecados da sociedade da qual nós fazemos parte. Se você chegar diante do Senhor e dizer que é normal, Deus vai dizer que não é. Porque você é responsável pelas suas decisões. Senhor, mas é tão normal a pornografia. A pornografia na internet, nos bancos, a pornografia em todo lugar. É tão normal os jogos de apostas, a ganância. É tão normal. Por que eu devo me preocupar com isso? Porque antes de qualquer coisa, vocês têm a lei do Senhor, que diz o que Deus espera de vocês. Por isso que na semana que vem, na semana passada, nós descobrimos que a palavra do Senhor era para o povo e para as lideranças. Porque a liderança se perverteu e o povo seguiu nesse caminho. Sabe quem é que deveria ser responsável por corrigir os desmandos do povo? A liderança. Mas ao invés disso, a liderança favoreceu que eles seguissem por um caminho de perversidade. Bom, tendo explicado isso a vocês, eu queria fazer algumas aplicações. Como esse texto nos desafia hoje a considerarmos a nossa vida espiritual. Primeira aplicação. Não existe relacionamento do Senhor sem considerar seu relacionamento com as pessoas. Essa primeira aplicação eu considero ser a porta de entrada para o desafio que é pensar a nossa vida espiritual. Pense comigo esta ceia. Você hoje se coloca diante do Senhor, agradecido por tudo que Deus fez com você. Você levanta as suas mãos em oração e diz: Senhor, eu sou tão agradecido que o Senhor pode me pedir o que o Senhor quiser, que eu lhe dou porque eu sou muito agradecido. Tudo que eu tenho é recebido do Senhor. Eu sou muito agradecido. Pode pedir, Deus, o que o Senhor quiser. O que o Senhor quiser, eu vou lhe dar. Você consegue imaginar o Senhor fazendo o seguinte pedido?
Então ame o seu próximo. Esse é um pedido inesperado. O que a gente estava esperando? Não, Deus vai me pedir uma oferta. Deus vai me pedir um dízimo. Deus vai me pedir assim, olha, venha para a igreja 7 dias consecutivos. Faça campanha, jejue, ore. O que a gente acha que Deus está nos pedindo? Regras e obediências aos nossos deveres. Então Deus vai pedir, faz mais. Israel, vai no monte todo mês, toda semana. Olha, em vez de jejuar domingo, jejua todo dia. Era isso que a gente esperava como pedido. Mas sabe o que o Senhor diz? Ame o seu próximo. Ah, Senhor, se o Senhor tivesse me pedido dinheiro, se o Senhor tivesse me pedido vir mais para a igreja, se o Senhor tivesse me pedido algum dever religioso, eu até cumpria. Mas amar as pessoas, isso está pedindo demais. Você percebe como isso aqui é interessante? Nós costumamos pensar o nosso relacionamento com o Senhor desconectado do nosso relacionamento com as pessoas. Eu não consigo imaginar o que passa na cabeça de alguém que odeia o seu irmão e acha que vai chegar aqui e Deus vai pedir para ele o seguinte: olha, domingo que vem traz uma oferta boa. Passa o crédito, passa o 3 vezes. Domingo que vem, ao invés de ir às 19 horas para o culto, vem às 18, fica 1 hora antes orando. Domingo que vem, ao invés de ir embora andando, sai de joelho aqui pelos degraus da igreja. É isso que a gente vê na expectativa. Não, Deus vai pedir alguma coisa especial. Aí quando você entendeu disso, vai lá e se concentra com aquela pessoa. Não. Se o senhor quiser um cartão, eu concedo. Se o senhor quiser um dever religioso, eu faço. Mas relacionamento? Isso é um ponto que nós precisamos considerar. A nossa vida espiritual, ela não anda desconectada da nossa vida com os nossos irmãos. Por mais frustrante que possa parecer para você. E é por isso que muitos cristãos se sentem confortáveis diante do dízimo da oferta. Eu passei a semana inteira enganando as pessoas com contratos, com mentira, com engano. Aí chega aqui domingo à noite, o que Deus está esperando de mim? Traz a sua melhor oferta. A pessoa fala, nossa, isso é fácil, com certeza. Porque eu vou sair daqui, como é que eu vou tratar as pessoas? Engano, opressão, mentira. Oferta, pode passar no cartão aí. Precisar, vai pedir de mim. Porque é muito mais fácil pagar do meu bolso do que da minha submissão a Deus. E por isso que a vida espiritual de muitas pessoas não anda. Porque se o Senhor pedir qualquer sacrifício, eles dão, menos o perdão. Deixa eu fazer essa pergunta honesta. Existe aí na sua cabeça o nome de uma pessoa que, se Deus pedisse, você não perdoaria? Não falta. Segura. Pensa aí no nome de uma pessoa que ele aborreceu de uma maneira que, se Deus pedisse, você não daria. Pensou? Segunda aplicação. As expectativas do Senhor para você são extremamente simples. Quando nós comparamos aquilo que eles estavam fazendo daquilo que o Senhor está pedindo, nós percebemos que a exigência do Senhor é sempre. Sabe o que ele fez? Uma viagem longa para chegar até o templo. Sabe o que ele fez? Preparou um animal para oferecer sacrifício. Sabe o que ele fez? Trouxe alimento para oferecer para oferta. Sabe o que ele fez? Reservou toda a sua semana para participar das atividades do templo. Isso custa muito dinheiro, muito esforço, muito trabalho. Ele fez coisas difíceis de serem feitas. Quando ele chegou lá, Deus falou: não, eu só quero que você volte lá e lute pela causa do órfão da vida. Eu quero uma coisa mais simples. Ame o seu próximo. O senhor tem certeza que você não quer mais disso? O senhor tem certeza que não quer que eu venha de joelho para cá em procissão? O senhor tem certeza que não é mesmo? Em vez de um pode trazer dois?
Não é trazer mais oferta, não é participar de mais festas. Não. A vida que Deus quer de você é uma vida que leva em consideração o seu próximo. Bom, isso aqui para muitos de nós é um grande desafio. Porque nós talvez estamos vivendo tão distante das pessoas que nós nem paramos para pensar nisso. Você já parou para pensar por que é que culto online faz tanto sucesso? Culto online faz tanto sucesso porque culto online a gente não precisa lidar com ninguém. Às vezes você vem na igreja, assim, você para sair da igreja, você tropeça no irmão chato, fala, meu Deus, eu vou ter que aguentar esse irmão chato de novo. Você precisa lidar com aquela pessoa difícil, você fala qualquer coisa, você ofende, ou você ofende. Ah, o culto online é muito melhor. Com quem você se aborrece no culto online? Com ninguém, que se você não estiver gostando, o que você faz? Procura outro. Procura outro. Ah, não achei, vou ouvir uma música, não. Vou ver uma pregação qualquer. O que eu não quero é me aborrecer com pessoas. E aí nós passamos a tratar a vida espiritual como se fosse um monastério. Como se fosse um monastério. Eu começo a me isolar do mundo para tentar ficar perto de Deus. Isso faz sentido para muitas pessoas. Não, pastor, a minha adoração eu faço em casa. Distante do mundo, mas perto de Deus. Sabe o que Deus está dizendo para eles? Se você quer ficar perto de mim, então fiquem perto das pessoas. Não tem comunhão com o Senhor distante das pessoas. Não tem. Se engana você que acha que Deus está fazendo exigências mirabolantes. Entre de joelho, de lá até aqui. Parcele uma oferta exponencial, 5 salários seus. Parcele no cartão. Venda a sua casa, venda seu carro. Nada, ele está pedindo para você. Volte lá nas pessoas que no seu coração guardam rancor. Se reconcilie. A próxima vez que você ver alguém sofrendo de opressão, lute pela causa do órfão da vida. O nosso relacionamento com Deus, ele é refletido na maneira como nós tratamos pessoas. Isso é um tipo de espiritualidade fake. Sabe o que é uma espiritualidade fake? É uma espiritualidade que não tem bom relacionamento com ninguém. Você conhece gente assim, que se acha muito espiritual, mas que não vive bem com ninguém? Isso é um sério problema. Porque o que Deus está pedindo para você passa pela sua comunidade. Não tem como viver sozinho em comunhão com Deus. Se isolando lá na sua casa e dizendo: Senhor, mate e leve embora os meus inimigos. Todos eles, mate e leve embora. Aí Deus diz: não, é para você orar pelo bem deles. Não, pelo bem agora. Se eu pudesse fazer uma macumba, eu fazia. Para despachar logo esse ser ruim. E depois a gente entra aqui no tempo pedindo desafios. Pastor, me dá algum desafio aí para eu ter comunhão com Deus? Essa experiência eu vivi de maneira muito intensa quando eu era adolescente. Eu tenho o privilégio de ser pentecostal desde que eu nasci. É um privilégio. E quando eu era adolescente, eu amava a reunião de oração e culto pentecostal. Eu estava no culto do dia e eu estava assim muito bravo com minha mãe, com algum problema lá qualquer de adolescente revoltado para fora. E eu oro falando, nossa, eu não aguento mais minha mãe não. O senhor podia dar um jeito nela, porque eu já não aguento mais. Está insuportável. O senhor que se importa comigo deu um jeito nela. Irmão, aquilo foi maravilhoso. Porque eu estava falando sozinho com Deus em oração silenciosa. E no final, no momento final, Deus levantou o irmão com uma mensagem de profecia para mim. Falando exatamente isso. Você orou pedindo que Deus resolvesse um problema com a sua mãe.
Mas o problema é você. Você é o problema. Respeite a sua mãe. Honre a sua mãe. Eu fiquei com uma vergonha terrível. Porque eu achei que a vida espiritual era isso. Eu sozinho com Deus. E Deus que lute para fazer as coisas para mim. Deus chegou para mim e disse: não, você quer ter uma comunhão saudável? Quero. Então olhe para as pessoas que estão no seu entorno. Não dá para você chegar aqui tratando os outros mal. Quando você entra na minha presença tratando os outros mal, a catinga do seu ódio chega junto. O cheiro do seu desprezo chega junto. O cheiro da sua opressão e da sua injustiça chega junto. Terceira aplicação. Você precisa avaliar as consequências espirituais da sua vida. O ponto que eu desejo destacar aqui nessa aplicação está relacionado com a maneira como nós devemos nos sentir responsáveis pelas decisões que nós tomamos. Eu posso tomar uma decisão que acaba levando para um caminho que prejudica a minha vida espiritual. Imagine eu começando a trabalhar no emprego amanhã, segunda-feira, onde eu preciso mentir para as pessoas. Senão não vende. Não, aqui é garantido, sem garantia. No treinamento já me fala, você precisa mentir. Você precisa enganar. Mas não posso fazer. Não, se você quiser ficar, essas são as exigências. E aí o que a gente começa a perceber? Que diante da naturalização do pecado, a gente tem sempre duas opções. Ou a gente pensa no dinheiro, ou a gente pensa nos mandamentos do Senhor. Porque aceitar se ajustar às normas pecaminosas do mundo sempre é vantajoso. Porque você engana um, engana o outro, mas você começa a ganhar um salário maior, começa a ter mais benefícios. O problema é que isso prejudica a sua relação com Deus. E esse é o ponto que eu queria chamar a sua atenção. O que na sua vida hoje atrapalha na sua comunhão com o Senhor? O que na sua vida hoje tem um efeito negativo na sua comunhão com Deus? E pode ser que exista na sua vida alguma coisa que lhe faça mentir, enganar, caluniar ou até mesmo odiar as pessoas. Sabe aquele casamento novo que tem problema com a família? Está lá, um casamento novo. Estou dando um exemplo que eu vivi uma experiência matrimonial. É ser casado. Quando cita o nome do parente, dá um problema. Já altera a voz, já quer arrumar confusão, já quer brigar. E aí, como é que nós começamos a tratar essas coisas? A gente começa a naturalizar o pecado. Não, tem que odiar mesmo, ele me enganou. Tem que odiar mesmo, falou mal de mim. Tem que odiar mesmo, fez isso, fez aquilo tudo. E como essa é a resposta natural, a gente passa a achar que é natural mesmo. É normal odiar, é normal enganar, é normal mentir. Mas você precisa entender que diante do Senhor, você é responsável pelas suas decisões. Porque às vezes nós queremos jogar a responsabilidade para os outros. Pastor, sabe por que fulano saiu da igreja? Não. Por sua causa, pastor. Por minha causa. Diante de Deus, cada um é responsável pela sua vida. Se você acha que esse argumento cola aqui com a gente. Quando chegar diante de Deus, eu serei responsabilizado pelas decisões que eu tomar. E mais uma vez eu pergunto. O que da sua rotina tem atrapalhado a sua comunhão com Deus?
Pecado, mentira, engano, frieza espiritual, falta de compromisso. Porque tem decisões que competem a nós. É nosso. Ai, Deus, eu estou no trabalho que eu preciso mentir. Eu estou orando para o Senhor me mandar embora daquele trabalho que eu minto todo dia. O quê? A responsabilidade é sua. É você que precisa responder a altura e dizer, olha, se precisar mentir, eu não continuo. Não, eu prefiro orar. Se Deus quiser que eu pare de mentir, Ele que me diz aqui. A gente começa a lidar com a vida dessa maneira, gente. A gente começa a achar que tudo é permissão de Deus para o nosso bem. Nós esquecemos que o mundo está contaminado pelo pecado. Que as pessoas estão influenciadas pelo pecado. Vai chegar uma hora que você precisa tomar decisões corretas na sua vida. E dizer, minha vida eu não brinco. Eu posso até perder boas oportunidades, mas a minha vida de comunhão com Deus, essa eu não brinco. Aleluia. Quarta aplicação. Pecam muitos cristãos, preferem a função de purificação. Limpem-se. Lavem-se. Sabe o que algumas pessoas entendem com isso? Próxima vez que você vir ao tempo, traz a coisa embora. Em vez de vir de camelo, vem andando. Faça mais coisas. Porque na nossa cabeça a autopunição faz sentido. Na nossa cabeça nós gostamos muito mais de nos punir do que de nos purificar. Eu lembro de ter sido pastor de um jovem que me disse isso. Pastor, estou namorando. Se eu vier a cair com minha namorada, eu já sei o que fazer. Eu vou ficar 3 dias sem tomar assim, tá de boa. Então, na cabeça daquele jovem, como é que você resolve o problema do pecado? É só se punir. E por isso que muitos cristãos não se lutando na fé. Irmão, por que você não veio para a igreja hoje, pastor? Eu falei um palavrão tão feio, que eu fiquei com vergonha de vir. Irmão, por que você deixou de participar da comunhão? Pastor, eu fiz alguma coisa tão terrível que eu me senti desconfortável. O que eu estou querendo dizer? Que você se punir não resolve o problema do pecado. Sabe quem resolve o problema do pecado? Limpar as suas mãos. Se arrepender dessas práticas. Olhar para o Senhor e dizer, Senhor, eu não devo seguir as inclinações do meu coração, mas as ordenanças do Senhor. É isso que é se limpar. Ao invés de olhar como natural as respostas que eu dou, as oscilações da minha carne, olhar para o caminho do Senhor como sendo um caminho excelente. E aqui eu preciso lhe perguntar, alguma vez você já se puniu espiritualmente por ter feito alguma coisa errada? Ixi, eu não vou nem orar hoje à noite. Está até precisando orar, mas eu fiz um negócio tão carinhoso que eu sinto até vergonha de me ajoelhar diante do Senhor. Isso tem nos levado para longe de Deus. Porque se nós fizéssemos alguma exigência, você vai se sentir bem. Irmãos, domingo que vem, traga uma oferta pelo seu pecado. Ufa, agora vai estar tudo bem comigo. Aí eu trago uma oferta boa, entregue, como fica a minha consciência? Fica boa, né? Porque eu ofereci um sacrifício, eu saio daqui e continuo fazendo coisas erradas. Não vai resolver o problema do pecado você ficar se punindo. Você quer resolver o problema do pecado? Limpe seus olhos. Não chame o pecado por um nome amigável. Chame o pecado pelo nome que ele tem. Pecado. Ai, pastor, é tão saudável olhar para o que outras pessoas têm e desejar aquilo. Isso nos motiva. Não, ao invés de dizer isso, diga, pastor,
A inveja é um pecado que me arrasta. Ao invés de ficar chamando por nomes bonitos, chame pelo nome que tem. Porque quando nós tratamos o pecado seriamente, nós estamos reconhecendo que existe um caminho do Senhor que nós não estamos obedecendo. Isso aqui é importante para você. Não se penalize mais. O que o Senhor está pedindo de você é diferente. É para você limpar as suas mãos. Quinta aplicação. E última. A normalização do pecado não nos dá autorização para viver pecando. Uma nação pode tornar o pecado natural. Lideranças nacionais podem não se importar com a justiça. Podem não se importar com a pornografia. Lideranças nacionais podem não se importar com um monte de coisa. De maneira que as pessoas fazem aquilo e ninguém vai dizer para elas: isso é um crime. Porque não há, em uma nação, problema com uma série de pecados que são cometidos. Todo mundo faz. Se todo mundo se diverte no carnaval fazendo o que quer, por que eu não posso fazer? Porque é naturalizado. Quando o pecado se torna cultura, o cristão precisa ser contra a cultura. Todo mundo faz, pastor. Mas eu não sou todo mundo. Eu não sou todo mundo. Eu sou servo do Senhor. E isso aqui é um desafio para nós. Sabe por quê? Porque às vezes nós estamos olhando outras igrejas fazendo coisas e nós queremos fazer também. Não, pastor, mas lá eles deixam fazer isso ou aquilo outro. Lá é permitido morar juntos. Lá é permitido fazer isso. Lá é permitido fazer aquilo. Então, se outras pessoas fazem, por que eu não posso fazer? Primeiro, porque nós não somos todo mundo. Segundo, porque nós seremos responsabilizados de maneira individual. Então, essa história de ficar olhando a sua vida à luz do pecado dos outros não resolve o problema. Você fica olhando para o que todo mundo faz, mas todo mundo faz. Pastor, aqui na igreja todo mundo me engana, por que só eu não posso enganar? Todo mundo odeia, por que eu não posso? Então deve vir para a minha vez de odiar, eu não posso odiar. Fulano odeia ciclano, ciclano odeia o cano. Eu sou porque não posso odiar. Não, me poupa. Se todo mundo pode, eu também posso. Ou seja, a gente vai deixando o pecado como sendo natural, e aí vai tornar mais difícil a vida espiritual. Sabe quando é que isso aqui me assusta? Sabe quando é que isso aqui me assusta? É quando as pessoas do mundo estão ensinando espiritualidade para os crentes. Aí eu começo a ficar assustado. Quando uma pessoa que não tem nenhuma devoção ao Senhor, não se dedica à lei do Senhor, começa a dizer para os crentes como é que eles têm que se relacionar com Deus. E os crentes ficam como? Admirados. Olha, pastor, um cantor gravou uma coisa linda sobre fé. Que impressionante. Aí eu começo a ficar bastante assustado. Meu Deus. Se nós estamos achando bonito a fé do mundo, é porque nós estamos muito distantes da fé do mundo. Muito distante. Nós deveríamos ser uma contracultura ao mundo e não deveríamos ser uma continuidade. E essa é uma questão que eu queria orar com você neste momento. Neste momento, eu queria fazer essa oração com você. Quanto que o mundo já influenciou a sua maneira de pensar? Quantas coisas do mundo estão aí no seu coração como sendo naturais, que não te incomodam? Quantas maneiras de tratar mal as pessoas estão aí e você não se importa com elas? Pastor, mas todo mundo que não foi criado pelo pai faz isso com o pai. Pastor, todo mundo quer mandar embora, faz isso com o patrão.
Pastor, todo mundo que termina um relacionamento faz isso com o ex-cônjuge. Pastor, todo mundo que... E a gente começa a repetir as coisas que o mundo faz e começa a achar super natural. Pastor, todo jovem que namora faz isso. Quanto que o mundo tem influenciado a sua maneira de vida? Eu queria orar por isso, porque eu não consigo convencê-lo do seu pecado. Eu não consigo. Eu me lembro de um dia receber a ligação de uma irmã que ficou 2 horas tentando justificar que o pecado dela não era um problema. Ela contava uma história que eu li no texto da Bíblia. Ela contava outra história que eu li outro texto da Bíblia. Depois de 2 horas tentando justificar que o pecado dela não era um problema, eu falei, irmã, no seu caso não há muito o que fazer. Porque se a Bíblia diz uma coisa e você não concorda com o que a Bíblia diz, eu não vou conseguir convencer você. Eu não consigo fazer. Nesses casos, o único que pode nos convencer do pecado é o Espírito Santo. Eu queria orar por isso. Para que o Espírito Santo me convencesse esta noite. Agora, como o Senhor falou no meio da igreja. Para que o Espírito Santo falasse no seu coração o que é que não está em ordem na sua vida. Que relacionamentos você precisa rever hoje com pessoas? Que sentimentos inadequados estão no seu coração que precisam ser deixados? Coloque-se de pé. Simbolicamente, coloque a mão sobre a sua cabeça. Simbolicamente, coloque a mão sobre a sua cabeça. Ó Deus, não há 1 centímetro da nossa vida que o Senhor não conhece. O Senhor conhece o nosso levantar, o nosso deitar. O Senhor conhece os nossos pensamentos. O Senhor sabe o que fizemos hoje e sabe o que faremos amanhã. Nós vivemos, ó Deus, numa sociedade que tem compromissos assumidos com o pecado. A perversidade, a injustiça e a maldade se reproduzem aos montes. Pessoas sofrem por causa disso. E quando há tanta perversidade, nós reconhecemos que nós podemos ser influenciados por essa perversidade. O que estamos pedindo ao Senhor é que o Teu Espírito Santo nos convença do nosso próprio pecado. Ó Deus, que o Teu Espírito traga luz à escuridão do nosso ser e mostre no nosso íntimo aquilo que está aqui dentro alojado. Sentimentos, atitudes e posturas que são inadequadas com a nova vida que alcançamos em Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a perdoar aquele que nos ofende. Ajuda-nos, ó Deus, a tratarmos com justiça quem precisa, Senhor, de ajuda. Não nos deixe nos tornarmos perversos e maus. Nós não queremos agir como os perversos. Nós não queremos ser como os transgressores. Por isso pedimos ao Teu Espírito Santo que esta noite nos convença do nosso próprio pecado, ó Deus. Para que assim as nossas mãos possam ser limpas e purificadas. Nós queremos nos sentir responsáveis pelas nossas próprias decisões. Nós não queremos nos esconder atrás da tendência, atrás do costume e da cultura mundana. Nós queremos um viver transformado pelo Teu Espírito Santo. Por isso apresentamos ao Senhor as nossas próprias vidas, para que possamos experimentar do Senhor a transformação que só o Senhor pode produzir em nós. Assim nós oramos e te pedimos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Em pé como nós estamos, nós vamos fazer uma segunda e terceira oração. A nossa segunda oração será pela querida irmã Dalva, querido irmão João, que completaram 36 anos de casados. Por gentileza, venham aqui à frente. Nós queremos orar por vocês. Eles completaram 36 anos no dia 26 de fevereiro. 30
36 anos, só para a gente orar. 37 anos. 26 é o dia, né? Nós vamos orar com esse casal maravilhoso. 36 anos de casal, bênção de Deus. Isso aqui é um exemplo para nós, viu, gente? A Gretchen não é exemplo de casamento. Exemplo de casamento é a Dalva e o João. 30. Casamento. Senta lá para conversar com o João. Senta lá para conversar. Pede um conselho para eles.